Jesus. Tem alguém com calor já? Tá com frio, irmã Cleonice? Ah, é? Que bom. Pensei que o calor já tinha chegado em Jacobina. É mesmo. Vou desligar esses microfones aqui. Que bom, que bom. Que bom que o calor está chegando, né? É bom mesmo que ficasse o frio. Tudo bom, irmã Isabel? Uma de vocês duas está na cadeira errada, não está não? Ah não, está certa, né? É isso mesmo. Glória a Deus. Elilton, tudo bom, meu irmão? Bom, seja bem-vindo, viu? Sua igreja. Aleluia. Queridos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração. Hoje nós estamos com um problema técnico, não vai ter transmissão para quem está em casa. Por isso é um privilégio maior para quem veio, né? Nós vamos participar do culto. Daqui não depende a internet. Então daqui só depende do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Se você puder, nesse momento, fique de pé onde você está. Vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. E depois vê se acha aí os alvos de oração. Se tiver no computador, você me dá um sinal. Não vai ter, manda aí, avisando que não vai ter. Tivemos uma mudança na internet aí e bagunçou tudo. Glória a Deus. Irmãos, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Hoje é quarta-feira, nós estamos na metade da semana. Há muitas coisas ainda gloriosas para Deus fazer em nossas vidas durante essa semana. E nós sempre precisamos manter o nosso coração a santa expectativa de que Deus tem coisas grandes para nós, Deus tem coisas para fazer sempre na vida daqueles que nele esperam. Então, vamos apresentar nesse momento nosso coração, nossa vida e pedir que nessa noite, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, nosso momento de oração, nosso momento da palavra, de louvor, tudo seja para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, exaltamos o Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite, ó Deus, estarmos aqui reunidos nesse lugar para prestar um culto ao Senhor, para dar ao Senhor o nosso melhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas, Senhor, nessa noite nós nos apresentamos diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo venha sondando os nossos corações. Oh Deus, se há em nós algum caminho tortuoso, se há em nós algum caminho mau, se há em nós alguma mancha, alguma mácula de pecado na nossa vida, oh Espírito Santo, vem sobre nós, corrige o nosso caminhar, corrige o nosso andar, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige a todos aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor toma por filho, mas não nos deixa, Senhor, continuar, ó Deus, num caminho de engano. Se porventura há alguma cegueira, ó Deus, em nosso coração, abre os nossos olhos para que possamos compreender a Tua vontade, para que possamos compreender o Teu querer, para que possamos, ó Deus, saber a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nessa noite, Deus, apresentamos nossos corações diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo faça em nós aquilo que está no Teu coração, ó Pai, que a Tua palavra seja como uma espada de dois gumes, ó Deus, uma espada que divide alma de espírito, que separa aquilo que é da carne, daquilo que é do Teu Espírito Santo, e nessa noite sejamos transformados pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, precisamos conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Por isso, Espírito Santo do Senhor,
faz nessa noite aquilo que é o teu querer em nossas vidas, Pai. Ó Deus, que essa igreja seja, ó Deus, habitação do Senhor, que nesse lugar, ó Deus, quando estivermos reunidos, a tua presença gloriosa, ó Deus, venha encher esse lugar, encher cada coração, tirar a tristeza, tirar as preocupações, as angústias, mas, Senhor, que possamos sair diferente da maneira que nós entramos aqui nesse lugar, ó Deus. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, que cada pessoa que está aqui, cada família representada, também seja, ó Deus, abençoada, ó Deus, com as tuas mãos graciosas, seja tocada pelo Senhor, e ainda que alguém da nossa família não esteja aqui, mas que através das nossas orações, através da nossa intercessão, a tua graça e o teu milagre possa alcançar cada pessoa da nossa casa também, Senhor. No nome de Jesus, nessa noite, nós oramos a Ti e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza, ó Deus, nossos momentos de oração, a palavra que será ministrada, e tudo isso seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. É a oração que nós fazemos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco. Nós vamos colocar nossos pedidos de oração diante do Senhor, nossos alvos. Mas antes disso, eu quero só relembrar alguns avisos aos irmãos. Queridos, o culto de quarta-feira é um culto que nós não estamos passando a lista, porque sempre a quantidade está dentro do limite aqui da nossa igreja, como hoje, tem muitas cadeiras, claro, sobrando, né? Mas, lembrando aos irmãos que os cultos de domingo, de manhã e à noite, fique atento, porque muitos irmãos às vezes querem colocar o nome para o culto e quando chega na sexta já passou, né? E aí, fique atento, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, para que a gente separe os nomes ali do culto de domingo de manhã e do culto de domingo à noite também, tá certo? Lembrando aos irmãos também que em todo esse momento que a gente está vivenciando aí de pandemia, tudo isso que a gente está passando, não estamos tendo também os nossos pequenos grupos, os nossos PGMs, por questão mesmo de cuidado, de zelo, mas peço aos irmãos que continue orando, continue ligando uns aos outros, ligando uns para os outros, fortalecendo a vida de cada irmão, para que possamos juntos, de alguma forma, nesse tempo de tantos impedimentos, mas não deixarmos de ser igreja do Senhor, não deixarmos de fazer o nosso papel de edificar a vida uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Quem tem algum alvo de oração para apresentar nesse momento, para que possamos orar e colocar cada um deles diante do Senhor? Quem tem algum pedido de oração ou agradecimento a fazer, pode apresentar nesse momento. Irmã Cleonice, pela sua vida e a sua família. Amém. Vamos orar, minha irmã. Mais alguém, queridos? Oi, Cleide. Amém. Vamos orar pela vida da Cleide. A Cleide é uma querida, está chegando há pouco tempo na igreja, mas não perde um culto. Está aqui todo dia e Deus está trabalhando e vai fazer grandes coisas, Cleide, na sua vida, viu? Em nome de Jesus. Mais alguém, meu irmão? Minha irmã. Oi, minha irmã. Como é o nome dela? Como? Cassiane. Jaciane. Está enferma? Vamos orar então. Mais alguém? Evandro. Roberta. Voltar para os caminhos do Senhor. Amém. Que assim seja. Vamos orar pela Roberta, para que volte aos caminhos do Senhor. Celular, tá ok, o quê? Chegou aí. Mas internet não, né? Tá gravando, tá bom. Depois a gente joga na internet o culto dessa noite. Pelo menos está gravando. Diga, Elilton. Verdade, vamos orar pelo Rogério, o motorista da Kombi, está adoentado, para recuperar. Minha mãe também, minha mãe está sentindo umas dores, irmãs e irmãos assim. Já fez ultrassom, não deu nada.
E quando a gente faz ultrassom e não dá nada, a gente não sabe se é bom ou ruim. E quando dá alguma coisa, a gente já sabe o que é, né? E quando não dá nada, tem que fuçar outra coisa. Mas vamos orar, porque ainda que os olhos daquela máquina não descubram, os olhos do Senhor sabem todas as coisas. Hã? Trocar o colchão é uma opção. Vai pior que se eu falar isso, o colchão dela é novo. Mais alguém, queridos, tem algum pedido de oração? Eu vou pedir ajuda aos irmãos para orar junto comigo. Vou precisar de 3 irmãos para a gente ter um bom tempo de oração aqui, para orar por todos esses pedidos e por outros e outros mais ainda. Mais alguém tem algum pedido de oração? Irmã Aldé não vai fazer pedido hoje não, irmã Aldé? Amém. É verdade. Deve estar passando muitas lutas, viu? Porque o campo já é difícil. Nesse tempo ainda deve a luta ter se agravado. Mas vamos orar, apresentar a vida de cada missionário diante do Senhor. Conseguiu aí alguma coisa dos alvos ou não? Vai dar, né? Que bom. Oi, Cida. Pela saúde de Vinícius, verdade. Vamos orar pelo pequeno Vinícius. Deus dê graça e essa enfermidade passe logo. Sim, Tereza. Como é que ela está? Tem notícia? Mas está em casa ou está internada? Salvador, né? Vamos orar pela irmã Tereza também. Vamos apresentar então. Vamos apresentar quem? Sim. Vamos apresentar os enfermos, vamos apresentar a igreja do Senhor, as famílias. Quem pode vir me ajudar a orar aqui? Preciso de 3 irmãos, cada um num microfone separado, um depois do outro orando, para a gente colocar diante do Senhor esses pedidos e aqueles que o Senhor vai falando ao nosso coração. E mais, um homem agora, né, irmão? Deixa eu baixar para a senhora. Conseguiu? Vem, irmã Jonelice. Senhora. E um homem aqui no amarelinho, ó. Cadê um homem para orar? Não tem homem, vem o pastor, né? Tá bom. É assim, meu irmão. Pronto. Vamos começar a orar, irmãos. Os irmãos que estão nas cadeiras sentados, vamos tirar esse tempo de oração. Só peço uma coisa: você pode orar sentado, de joelho, em pé, como os irmãos acharem melhor, mas fique firme para não dormir e estarmos juntos, intercedendo e clamando ao Senhor. Vai começar com a irmã Aldé, depois a irmã Jonelice, o pastor José Lola, e aí a gente encerra esse momento de oração juntos aqui. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Glória. Da nossa convenção, Senhor Jesus, aqui na Bahia, Senhor. Pelas creches, Senhor Jesus, pelas Cristolândias, meu Senhor. Tem compaixão, ó Pai, para que nada falte nesse trabalho e que não falte a continuidade, Senhor Jesus. Abençoa cada missionário, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa igreja para que possamos pensar mais sério nesses missionários que temos a responsabilidade de sustentá-los, meu Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um ano de vida que tu vais me conceder amanhã, Senhor. Pelo ar que eu respiro todos os dias, meu Senhor, pelos movimentos dos nossos corpos, do meu corpo, Senhor, pela visão, pelo falar, Senhor, por ouvir, Senhor. São tantas bênçãos que tu tens dispensado, Senhor.
pelo pão de cada dia que nunca nos faltou e nem vai faltar. Porque é promessa tua, Senhor, que os teus servos, os teus filhos, nunca vão mendigar o pão, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, porque também vai fazer 64 anos, Senhor, que fui batizada nessa igreja, Senhor. E até aqui tu tem me sustentado, Senhor. Tenho passado por lutas, meu Senhor. Poderia até não estar aqui se tu não estivesse comigo todos os dias da minha vida. Muito obrigada, Senhor Jesus. E te peço, ó Pai, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Rei. O Deus forte e poderoso, Deus que não perde batalha. Oh Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia que Tu nos concede, meu Senhor. Eu quero neste momento te dizer que nós necessitamos e precisamos tanto da Tua ajuda. Mas graças te damos, Pai, porque sabemos que Tu nos ajuda diariamente. Oh meu Senhor, abençoe todos os pedidos que foi colocado diante de Ti. Muitos são a necessidade do Teu povo. Tu sabe, meu Deus, de tudo. Então nós colocamos diante de Ti os enfermos, as pessoas que estão passando por luta, por tantas dificuldades, os casamentos, meu Deus, os filhos, os pais com os filhos, filhos com os pais. E assim vai, Pai, tantas lutas. Mas o Senhor que conhece o sentar e o levantar de cada uma pessoa neste mundo, Tu sabe, meu Deus, e Tu sondas. Então, Deus querido, eu sei que Tu é tão poderoso que Tu tem todo o poder de fazer o impossível acontecer. E nesta noite, Pai, entregamos o Teu povo, essa nação, nas Tuas mãos, para que Tu venha, meu Deus, abençoar cada pastor, cada missionário, cada família que está espalhado na face da terra. Que a Tua bênção, Pai, se estenda para todo esse povo. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir uma bênção especial para cada pessoa que está fazendo mais um ano de vida, outros que vão completar amanhã com a Aldenice. Que o Senhor esteja abençoando, dando saúde, força, vigor para vencer e vencer como Tu já venceu tantas lutas. E eu sei, Senhor, que Tu vai dar mais vitória à Tua filha. E nesta noite, Pai, eu entrego também toda a minha família. Esses dias são dias de alegria, porque eu estou com todos reunidos em casa. E eu Te agradeço pela vida da minha família. Uma família tão abençoada que Tu me deu. Eu olho assim e digo, Deus, como Tu é lindo, Pai. Tu faz coisas grandiosas, maiores que nós. Continua abençoando a vida de Zé Lola, Pai. Dando a ele saúde, graça. Cuida do Teu filho, Jesus. Abençoa a sua família. Une a família dele. Faz o Teu querer, o Teu realizar na vida da sua família, meu Deus. Em nome de Jesus, te peço que Tu vencer com o pastor Robson. Deus, estenda as Tuas mãos santas cada dia, poderosa sobre a vida dele. Cerca ele, Pai. Abençoe ele ricamente e abençoa sua esposa, seus filhos. E dá cada dia sabedoria, enchimento do Teu Espírito Santo. E ele precisa tanto, tanto como eu preciso, como cada um de nós precisamos de Ti, Pai. Visita sua mãe, Jesus. Repreende, meu Deus, todas as dores. Se isso for gás, que o Senhor tem poder de fazer com que tudo isso desapareça. Então, Deus querido, abençoe. E fica conosco nessa noite, Pai. Sabemos que nós temos tanto para falar contigo, tanta coisa para Te dizer, Senhor. Se nós parássemos assim para dizer, ó Senhor, visita fulano, visita ciclano, visita a nossa cidade, visita, é muita coisa, Pai. Nós passaríamos a noite toda falando contigo. Dizendo o quanto nós necessitamos, o quanto a necessidade é grande. Abençoa nossa cidade, Senhor. Abençoe Jacobina, abençoe o prefeito dessa cidade. Abençoe, meu querido Deus, os comerciantes.
Ajuda eles, Pai, como eu estou incluído nesse meio. E eu te peço em nome de Jesus que tu abençoe todos eles com a tua bênção poderosa, de não faltar nada, nada, e que cada dia eles tenham alegria, porque o Senhor é o Deus abençoador. Então, Pai Santo, te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos porque tu é o Deus que diz que vai na frente de nós como um poderoso guerreiro. E esse Deus lindo que tu é. Muito obrigado. Eu te faço essa oração agradecida e te dizendo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus glorioso, nós estamos reunidos aqui, Senhor, Aleluia. em Teu nome, porque cremos que Tu és o Deus de todo o poder, o Deus da glória, é o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que é todo o poder, e o Deus que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E nós somos gratos por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo dia, pela salvação que Tu nos deste. Te louvamos Jesus, também porque Tu não aleluia, nos meu tratas segundo os nossos pecados, mas segundo as Tuas misericórdias. Porque se Tu fosses Amém, nos tratar meu Deus. segundo os nossos pecados, há muito que já teríamos sido consumidos. É verdade. Mas a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos e elas se Glórias a renovam teu a nome. cada manhã em Amém, nossas meu Deus. vidas. Glória a Deus. E eu quero, Deus, neste momento, interceder, Pai, em favor das pessoas que estão enfermas, algumas que nós conhecemos e colocamos aqui, outras que não conhecemos, mas o Senhor conhece a todas. E queremos pedir em especial pela vida da irmã Teresa, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo a cura para a sua vida, de acordo com a tua vontade, porque eu sei que o Senhor, conforme a tua palavra diz, teu Filho Jesus Cristo levou as nossas enfermidades e tem todo o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Verdade, Mas que meu nós Deus. possamos sempre estar confiantes no Senhor e sabendo também que se o Senhor curar, o Senhor é Deus, e se não curar, continua sendo o nosso Deus. Mas nós pedimos a Deus por ela, pelo pastor Clécio, que o Senhor continue fortalecendo os teus servos ali, nessa batalha contra essa enfermidade. Pedimos em favor da irmã Ozelia, esposa do pastor Jeremias, também está acometida desse vírus. Que o Senhor possa estar dando também a cura à tua serva, assim como o pastor Erivaldo Barros ali em Salvador. E a sua esposa tem passado diariamente as informações, e a informação que ele continua internado, continua na UTI, mas melhorando a cada dia, e nós pedimos que o Senhor complete a obra na vida dele. E também de tantos quantos, Pai, estão sofrendo com essas enfermidades e com outras enfermidades, seja qualquer enfermidade, que o Senhor visite os leitos dos nossos hospitais, as pessoas que estão também nas suas casas também, sofrendo com qualquer tipo de doença, Pai. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor, com a sua misericórdia, possa também dar uma basta, Senhor, nesta pandemia que está assolando o mundo. São muitas pessoas sofrendo por conta desse vírus, mas o Senhor é poderoso, o Senhor pode, com o sopro da sua boca, dissipar todas essas enfermidades. O Senhor pode também usar médicos, usar cientistas, para que possam descobrir também um remédio para que essa enfermidade possa cessar. Nós queremos confiar no Senhor Jesus Cristo e pedir que o Senhor nos guarde as nossas famílias desse mal e nos proteja, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Querido Deus, apresentamos também, Senhor, a vida das tuas filhas, Senhor, a Cleide. Oh Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo faça a obra que o Senhor tem para fazer na vida dela, Pai. Sim, meu Deus. Abençoa a sua vida, Senhor, abençoa seu Abençoe, coração, meu Deus. sua mente, que em tudo ela possa ver o Senhor, que o seu coração seja guardado por Ti, Jesus, e Amém, fortalecido, e que ela a cada dia tenha experiência com o Teu Espírito Santo, que ela se sinta amada, cuidada, ó Deus, conduzida pelo Teu Espírito, e nada na vida dela, Senhor, venha acontecer fora da Tua vontade, mas tudo, Pai, na vida da Cleide,
ela possa ver o Senhor e enxergar a Tua mão sobre a vida dela, Pai. Fortalece, Pai, dá alegria no coração da Cleide, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Colocamos a vida do pequeno Vinícius diante do Senhor. Visita nessa hora, Senhor, a vida daquela criança. Ó Deus, e do alto da cabeça, a planta dos pés, o poder do Teu Espírito Santo venha se manifestar, restaurando a saúde, restaurando, Deus, o sangue do Vinícius, restaurando cada parte do seu corpo, e para a glória do Teu santo nome, para que ele possa testemunhar durante toda a sua vida daquilo que o Senhor fez. Cura, Senhor, a vida do Vinícius, toca na vida daquela criança, Pai, e ele venha gozar de saúde divina, saúde plena da parte do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Sei com a vida, ó Deus, da irmã Cleonice, a sua família também, que sobre a Tua serva venha o Teu poder, a Tua graça, renovando as forças, renovando a alegria. Não deixa, Senhor, que ela perca a alegria jamais de servir ao Senhor. Não deixa, Senhor, que as lutas do dia a dia roubem do coração dela a fé, a alegria, mas ela seja renovada pelo Teu Espírito Santo. Amém. Seja fortalecida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Abençoa a sua casa, e seja qual for a situação que porventura esteja acontecendo, reina naquela casa, reina sobre a vida dos seus filhos, sobre toda a sua parentela, Pai. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, a irmã do nosso irmão Evandro, Senhor, a Roberta, onde ela estiver nesse momento, Pai, que um dia o Senhor já tocou nesse coração, um dia ela ouviu a Tua voz, e eu não sei o motivo, ela se desviou dos caminhos do Senhor, mas traz de volta, assim como o Teu filho contou a parábola do filho pródigo, que caindo em si voltou para a casa do pai. Que seja assim na vida da Roberta também, que ela volte para a casa do Pai, que ela volte a desfrutar da comunhão do Teu Espírito Santo, e seja qual for o pensamento, oh Deus, eu não sei qual é a mentira que o diabo tem colocado, mas nós repreendemos em nome de Jesus toda mentira do diabo, todo engano, toda sedução desse mundo, e pedimos, Senhor, atrai esse coração de novo para os caminhos do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a vida do Rogério também. Ó Deus, que o Senhor restaure a saúde daquele rapaz, e que em meio a tudo isso ele tenha um encontro genuíno com o Senhor. Que o Rogério seja salvo, que ele venha ter um encontro com a Tua palavra, com o Teu Espírito, e seja também arrancada essa enfermidade do seu corpo, e ele logo esteja de novo conosco aqui, não só fazendo o transporte dos irmãos, mas aqui no culto e conhecendo o Senhor em todos os momentos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, te pedimos uma bênção especial, Pai, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por lutas financeiras, que o Teu Espírito Santo venha fazendo uma obra poderosa, gloriosa na vida de cada uma dessas pessoas, e não permitindo, Senhor, que nada falte na vida dos Teus filhos, na despensa das suas casas, mas que eles vejam todos os dias o milagre do Senhor, Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa as autoridades constituídas sobre a nossa cidade. Ó Deus, que haja temor e tremor da parte do Senhor na vida desses homens e dessas mulheres. Senhor, abençoa, nós te pedimos também a Tua igreja aqui nesse lugar. Abençoa a Primeira Igreja Batista, que sobre nós sempre seja e tenhamos o óleo fresco da Tua unção, a Tua graça seja abundante sobre nós, e essa igreja, Pai, seja uma igreja que em todo o tempo glorifique o Teu santo nome, Pai. Abençoa aqueles irmãos que não estão vindo para o culto por algum motivo, às vezes por medo, por cuidado, por receio, eu não sei, mas onde eles estiverem, oh Deus, envia o Teu Espírito para fortalecer a vida das nossas irmãs e irmãos mais idosos também. Fortalece a vida de cada um, sustenta nas Tuas mãos, guarda o coração, ó Pai, e que eles continuem sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. É a oração que nós fazemos desde já, te agradecendo pela resposta que o Senhor já liberou sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Pode sentar, meus amados irmãos. Obrigado, irmão Alder, irmã Jonelice, pastor José Lola.
Glória a Deus. Quero chamar o irmão Daniel. Vem cá, meu irmão. Vamos louvar o Senhor. Graças a Deus, irmãos. Deus possa falar aos nossos corações através dessa canção e traz um grande ensinamento da parte de Deus que diz que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Entendi, o pastor Robson. Quem nos fortalece? Amém. Sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, os sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar, mas eu não sei voar, eles podem voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci e descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Com o Senhor nós voamos nas asas do Espírito. Glória a Deus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, por favor. Quero mencionar aqui
a presença da nossa irmã Juliana. Voltou lá de Nordestina, certo? Nossa irmã Juliana batizou aqui ano passado e é lá da cidade nordestina. Tem igreja. A gente passou por Nordestina naquela vez, não foi? Vizinha de Queimadas. A gente passou por lá. Passamos. Graças a Deus está de volta em Jacobina. Seja bem-vinda, minha irmã. Feliz demais você estar por aqui. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós estamos encerrando hoje a segunda parte do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª igreja das 7 do livro de Apocalipse. Verso 14. Apocalipse 3,14. Durante 7 semanas aí nós estamos falando só dessa parte do livro. E como eu prometi aos irmãos, o estudo de Apocalipse ia demorar. Então, nós estamos hoje terminando o capítulo 3. E próxima quarta vamos iniciar o 4 e uma nova etapa do livro aqui. Apocalipse 3,14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Acharam? Vamos ler. Eu quero ler, irmãos, e à medida que a gente vai lendo cada versículo, eu já quero ir compartilhando aquilo que a palavra de Deus está nos falando aqui. Nós lemos, irmãos. Os irmãos conseguem lembrar o nome das 7 igrejas do Apocalipse? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá? Qual foi a primeira? Eita. Éfeso. É isso? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos de novo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Hoje a gente vai falar da igreja de Laodiceia. Só lembre de uma coisa, olha aqui para mim, antes da gente ler. As 3 primeiras, irmã Jonelice, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Essas 3 primeiras, quando a gente olha numa visão profética do livro, essas 3 primeiras representam a igreja de Cristo nos 4 primeiros séculos da história, depois de Jesus, claro, né? Século 1, século 2, 3 e 4. As 4 últimas igrejas, irmã Cleonice, quais são? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 4 últimas representam um tempo histórico da igreja de Jesus na terra, do século V até os dias de hoje. Então, a igreja de Tiatira, nós estudamos aqui algumas semanas, ela é o símbolo daquela igreja que era uma igreja pura, a igreja de Cristo, mas que se corrompeu na idolatria. Aquela igreja que se corrompeu adorando outros deuses e que se desviou do Senhor. Isso aconteceu por volta do século IV, principalmente do século V, quando a igreja agora se casou com o Estado e passou agora a receber dentro dela muitas heresias e uma palavrinha, irmãos, que é muito perigosa. Olha, tem umas palavras que são perigosas para o nosso coração e para a nossa vida com Deus. Uma delas é que a gente chama de sincretismo. O que é sincretismo? É quando há uma mistura. Vou te dar um exemplo. Quando a igreja de Tiatira, que representa a igreja romana, quando ela chega num lugar, o que é que acontece? Basta você ver aqui em Salvador. Salvador, infelizmente, tem um contexto de muita magia, de muitas religiões que adoram falsos deuses. Quando a igreja romana chega lá, há um sincretismo, uma mistura. E essa é a grande característica da igreja de Tiatira. É tanto que você vê, todo ano tem festividades como, por exemplo, a lavagem da escadaria do Bonfim. O que é isso? Aquelas religiões
Umbanda, Candomblé e tantas outras, vão lá na igreja cristã, na igreja católica, e fazem um sincretismo, uma mistura. Lavam aquelas escadarias, adoram, invocam suas entidades, e tudo isso com consentimento dos sacerdotes. Jesus fez um alerta à igreja de Tiatira. Ele disse: eu tenho contra você que você tolera dentro do seu espaço, você tolera Jezabel, aquela mulher que faz com que os meus servos se corrompam e adorem outros deuses. Jezabel não é uma mulher, pessoa, mas é o símbolo da idolatria. Assim como a Jezabel do Antigo Testamento levava e matava os profetas de Deus e levava o povo a adorar falsos deuses. Percebe? Então, desde aquele tempo, a igreja se perdeu. Aí no século XVI, quanto tempo depois? Do século V para o XVI, Deus levantou homens com um encargo pela palavra e romperam com aquela cadeia da igreja romana. E aí é representada esse tempo, irmã Cida, pela igreja de Sardes aqui, que é aquela igreja que de fato saiu da igreja de Tiatira, mas que também tem um alerta. A igreja de Sardes, que está lá no verso 1 do capítulo 3, é uma igreja que tinha nome de quem estava vivo, mas estava morto. Muito cuidado, porque não é só conhecer a palavra, mas é viver a palavra também. Às vezes nós lemos, entendemos, compreendemos, guardamos aqui, na cabeça. Mas se isso não transformar a nossa vida, o nosso caráter, não adianta, irmãos. A palavra de Deus não é um mero conhecimento mental, mas a palavra de Deus é vida, ela transforma o coração do homem, ela muda o coração do homem. A igreja de Sardes, de fato, saiu de Tiatira, rompeu com Tiatira, mas tinha nome de quem vive, mas estava morto. Tem muita igreja protestante assim. Em nome de quem está vivo, mas o coração está morto. E aí, da igreja de Sardes, sai a igreja de Filadélfia, que está no verso 7, que nós vimos semana passada. A igreja de Filadélfia é a única igreja que Jesus não repreende em nada. Na verdade, duas ele não repreende, essa e Esmirna. Mas essa é a pintura, o quadro de uma igreja, se a gente pode dizer assim, perfeita, que está no coração de Deus. É uma igreja que tem pouca força, mas diante de Deus é forte. É uma igreja que ele diz: conheço as obras que você realiza e tenho posto diante de você uma porta aberta. A igreja de Filadélfia é a igreja que será arrebatada pelo Senhor. É a igreja que tem, apesar de não ser aquela igreja que agrada a todo mundo, mas é uma igreja que agrada o coração de Deus acima de todas as coisas. Então perceba, da igreja de Tiatira saiu Sardes, da igreja de Sardes saiu Filadélfia, da igreja de Filadélfia, infelizmente, sai Laodiceia. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém. Amém na sua Bíblia aí está com letra maiúscula, tá? Porque não é somente a palavra amém. Amém aqui é Jesus. Ele é a conclusão de todas as coisas. Ele é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Ponto. Pequeno ponto aqui. Irmãos, a palavra Laodiceia é a junção de duas palavras gregas, laos e dix, e aqui no caso Diceia, que significa a justiça do povo, ou o conselho do povo. Escute bem isso agora. Enquanto lá na igreja de Pérgamo e na igreja de Tiatira existia um fato, você vai lembrar que lá na igreja de Tiatira e na igreja de Pérgamo tinha um nomezinho lá que Jesus disse que não suportava. Era a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Veja bem, os nicolaítas era aquela doutrina que tinha o clero,
que eram aqueles sacerdotes, os papas, que sabiam tudo e que só eles podiam ter a Bíblia, e por conta disso eles oprimiam o povo comum. O nicolaíta fala do apoderamento de poucos sobre muitos, sobre o povo, o domínio sobre o povo. Isso é triste, porque uma igreja em que os membros, o corpo não funciona, só alguns funcionam, é uma igreja que não cumpre o propósito de Deus. E Jesus disse que não suporta a obra dos nicolaítas, e que a igreja também não pode suportar. Por quê? Porque na igreja de Cristo todos têm uma função. O corpo de Cristo é perfeito, todos podem funcionar. Mas quando eu falo funcionar, tire da sua cabeça, no nome de Jesus, cargo. Não estou falando de cargo, porque não tem como dar cargo para todo mundo. E a Bíblia não fala de cargo, a Bíblia fala de encargo. Quem cargo? A igreja de Cristo, todos têm um papel fundamental. Todos podem orar, todos podem profetizar, todos podem discipular, todos podem edificar a vida uns dos outros, mas os nicolaítas era aquela doutrina que só um sabe tudo e os outros não sabem nada. E a gente sabe de onde vem isso. Mas quando chega aqui na igreja de Laodiceia, pastor Zé Lula vai para outro extremo. Qual é o outro extremo? Outra coisa que é perigosa. Assim como Deus não suporta quando uma parte só do corpo funciona e as outras não funcionam, outra coisa, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado na igreja e que a palavrinha Laodiceia nos ensina. Laodiceia, conselho do povo, juízo do povo. Isso nos faz referência àquela igreja que quer, de alguma forma, ser tão democrática, que ouve todo mundo, mas esquece de ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu sei que enquanto sociedade, a gente ama falar de democracia. A gente diz que a democracia é a melhor maneira de sermos um país, uma sociedade. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, democracia na igreja é muito perigoso. E com isso, eu falando isso, eu não estou dizendo que as nossas assembleias como Igreja Batista estão erradas. O que eu estou dizendo é que na igreja de Cristo, quem manda não é o povo, quem manda é Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. A igreja de Laodiceia, você vai ver aqui na frente, ela tinha um problema. Ela não era nem quente, nem fria. A igreja de Laodiceia, ela, quando chegava em um local, ela queria agradar todo mundo, ela queria ser bem quista por todo mundo. E sabe, quando nós queremos agradar todo mundo, nós nos tornamos mornos. A cidade de Laodiceia, e é por isso que Jesus escreve, porque eles entenderam a mensagem, ela tinha uma característica, escute bem. A cidade de Laodiceia foi fundada 300 anos antes de Cristo, com outro nome, mas depois um imperador helênico, grego, ia destruir tudo, e a sua mulher, e é por isso que a cidade recebe esse nome, Laodique, pediu aquela cidade em homenagem a ela e dá o nome para ela. Beleza. Mas sabe o que foi que o imperador fez para conquistar a cidade, mudar o nome sem que o povo se revoltasse? Deu ouro e muitas riquezas para aquela cidade. E aí o povo daquela cidade ficou apaixonado pelo imperador. E aí quando ele veio com a proposta de mudar o nome, todo mundo aceitou tranquilamente. Jesus disse assim, que essa igreja tinha uma característica, Jussiara. A característica dessa igreja é que ela dizia assim, eu sou rica, tenho tudo. E Jesus disse, eu aconselho que de mim você compre ouro refinado. Mas essa igreja tinha outra característica também. Laodiceia, há milhares de anos atrás, era uma cidade que era um grande centro oftalmológico. Laodiceia produziu um óleo. Os médicos ali, os cientistas da época produziram um óleo que era usado nos olhos das pessoas que tinham problema oftalmológico e que curava muito. Então as nações vizinhas, as pessoas que tinham problema de vista, migravam para Laodiceia constantemente para serem curadas das vistas, para colocar aquele óleo ali e serem tratadas nessa parte oftalmológica. Há 2000 anos atrás, Laodiceia era um grande centro oftalmológico. Laodiceia também tinha outra característica. Somente lá, nessa cidade,
era produzido um tipo de uma lã, uma lã, né? Uma lã preta, lã de roupa. E essa lã era a coisa mais chique do mundo. Era como alguém hoje viajasse para Paris, para Milão, para comprar as melhores roupas da moda. Era o centro, era Laodiceia. E essa lã preta era muito cara, e eles teciam capas, roupas bonitas com aquela lã e vendiam. E Laodiceia, durante muitos anos, ditou a moda do Oriente, da Ásia Menor. Aí quando a gente vai ler a carta, a gente entende muita coisa do que Jesus estava falando. A igreja de Cristo naquela cidade estava pegando o costume da cidade que estava ao seu redor e se desviando dos caminhos do Senhor. Vamos ler? Ele diz mais, olha: quem dera você fosse fria ou quente. Outra característica que tinha em Laodiceia, lá existiam águas termais. Alguns dizem, eu vi uns teólogos dizendo, historiadores, que lá tinha 2 canos que vinham de fontes diferentes, um cano quente e um cano frio, e eles dois se juntavam e a água ficava morna. Mas não é isso não. O que os arqueólogos falam é que lá era como Caldas Novas, Araxá em Minas Gerais, que tem águas termais. Já viu esses lugares que tem água quente, que brota do chão? Assim tinha em Laodiceia. Só que essa água quente que brotava em Laodiceia, ela também era salobra. E as pessoas, quando colocava na boca ou por acaso bebia aquela água morna e salobra, causava ânsia de vômito. Não sei se você já fez isso. Quando a pessoa come alguma coisa que não bate bem, está ruim do estômago e quer provocar o vômito, alguns colocam o dedo na boca, né? Mas basta você pegar uma água morna e beber, que ela bate dentro, bate fora. É assim a água morna. E aí Jesus disse: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quando Jesus escreveu isso e ele foi lido na igreja, todo mundo entendeu o que ele estava falando. Gente, a nossa vida espiritual está como a água que a gente tem aqui na cidade, morna e que causa náusea em quem bebe. Aí Jesus diz mais, assim, verso 16: porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, irmãs, o que é que faz Jesus querer vomitar uma igreja de dentro dele? Causa náusea. O que é que causa náusea em Jesus? Ânsia de vômito. Isso aqui é muito sério. Essa é uma das cartas mais sérias, a última. E o fato é que eles não eram nem quente, nem frio. Nós precisamos ter postura como crente, posicionamento como crente. Hoje a gente vive uma geração, irmãos e irmãs, de crente que quer ser querido pelo mundo. Jesus disse: meu filho, o mundo me odiou. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Uma coisa que nós crentes, irmãos, temos que ter resolvido na nossa vida são os nossos posicionamentos em Deus. Aquilo que a gente crê, aquilo que a palavra diz, tem que estar dentro do nosso coração. E ainda que a gente não vai sair procurando briga com ninguém, nem causando mal-estar em ninguém, mal-estar em ninguém no mundo. Contudo, os nossos posicionamentos têm que ser claros. Jesus disse: a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Mas nós crentes hoje queremos ser quente quando estamos com os quentes, frio quando estamos com os frios. E aí terminamos usando aquelas palavrinhas bonitas. Gente, tem equilíbrio. Olha, irmãos, equilíbrio térmico é mornidão. Nem quente, nem frio. Nós precisamos ter um posicionamento claro em cada assunto. Hoje eu estava preparando um material para mandar para os alunos do curso de teologia, e os irmãos assistiram aí esses dias esse grande debate, grande escândalo, uma coisa tão terrível que aconteceu, essa menina de 10 anos que foi estuprada e agora também foi passada por um procedimento de aborto, e está aí a confusão. Evangélicos, católicos brigando, e a justiça aqui, e os progressistas lá, e aquela história toda. E aí alguém me mandou: pastor, qual a sua opinião? O que é que o senhor acha de tudo isso? Então,
demandas como essa, assuntos como esse, precisam ser claros no nosso coração. Precisamos, acima de tudo, ter compaixão e misericórdia dessa menina, ser alvo das nossas orações. Agora precisamos entender o que Deus ama e amar o que Deus ama, e o que Deus odeia e odiar o que Deus odeia. Mas muitas vezes a gente sabe o que Deus ama, mas para não confrontar pessoas, a gente se cala. E a gente sabe o que Deus odeia, mas para não fazer com que ninguém fique chateado com a gente se cala. E a gente não tem posicionamento, não tem nada. As pessoas não sabem o que a Bíblia diz, porque nós que somos o testemunho da palavra, estamos nos calando, estamos fechando a nossa boca, não temos posicionamento claro. Aborto, meu irmão, minha irmã, a Bíblia condena. A Bíblia diz que isso é algo terrível. A criança ia fazer 6 meses na barriga daquela menina. E o grande argumento que foi dado é que a menina corria risco de vida, uma gravidez, uma criança de 10 anos correndo risco de vida. Claro, foi um crime terrível o que o tio fez com ela. Isso não tem dúvida. Ele vai pagar por isso, a justiça já prendeu e vai pagar. Agora, escute, a gente não conserta um erro com outro erro. No Brasil, eu estava vendo uma estatística de crianças de 10 a 14 anos, sabe quantas nasceram em 2018? Sabe quantos bebês nasceram fruto de adolescentes de 10 a 14 anos, fruto de estupro, de tantas outras coisas? Mais de 21 mil. E sabe quantas morreram dessas 21 mil gravidez por complicações no parto? 2 apenas morreram. Aí você fala, pastor, apenas? Claro que é triste, mas escute, essas 2 que morreram, uma morreu por descolamento da placenta, que é um caso raríssimo, e outra morreu por eclâmpsia, aquele descontrole da pressão. Mas todas as outras 21.800 tiveram seus bebês, não foram desejados, não foram planejados, claro, mas a gente não conserta um erro com outro erro. Aquela menina ali estava com 6 meses, a gravidez estava indo bem, e com todos os recursos tecnológicos que tem hoje, ela ia poder ter o bebê dela, e claro, quem ia cuidar ia ser a avó, tudo, mas a gente não conserta um erro com outro erro. Eu sei que hoje o mundo nos fala discursos lindos, cheirosos, maquiados, bonitos. Está lá a hashtag gravidez aos 10 anos mata. Não, quem mata é um médico que enfia uma injeção lá dentro, coloca sal no coração de um bebezinho já formado e faz aquela criança de 10 anos ter um parto de um cadáver. Esse tipo de coisa tem que nos fazer clamar: venha o teu reino, Jesus. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre essa terra de um povo tão maligno. A igreja de Laodiceia, bico calado. A igreja de Laodiceia era morna, não estava nem aí, nem estava chegando. Ela queria era ostentar o seu prédio, a sua riqueza, as coisas que ela tinha. Era uma igreja bem vista na cidade de Laodiceia, mas uma igreja que não trazia impacto. E aí Jesus diz mais, verso 11: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Oh Jesus. Verso 17. Isso aí. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Que cegueira essa igreja. A igreja que diz, sou rica, não preciso de nada, nem de Deus. Porque era uma igreja que se julgava bem. Quem vai mexer com a gente? Nós temos recursos, nós temos dinheiro, nós temos templos, nós temos tudo. E aí sabe qual é a frase que dói o coração? É a resposta de Jesus, depois do ponto. Mas você não sabe e é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, há uma grande diferença às vezes da forma que a gente se enxerga para a forma que Deus enxerga a gente. É tão bom quando a gente olha com os olhos de Deus. É tão bom quando a gente enxerga as coisas com os olhos que Jesus olha. Mas é tão ruim quando a gente vê as coisas
e tudo que a gente enxerga é contrário do que Jesus vê. A gente tem que pedir todos os dias, irmão: Jesus, abre os meus olhos para que eu veja como o Senhor vê, me dá revelação. Aqui é uma igreja que não tinha mais revelação da palavra. Eu fico pensando a pregação dessa igreja. Era uma pregação cheia de coach, de teologia da prosperidade, cheia de psicologia, cheia de tantas coisas. Só não tinha revelação da palavra. Queria agradar o público. Quantas vezes nós estamos vendo, cercados, o mundo está assim, igrejas que condicionam suas pregações para agradar as pessoas que estão ouvindo, para que o pregador agrade as pessoas que estão ouvindo aquele sermão. Aquela igreja era infeliz. Sabe o que é que eu vejo, Cida? Que como é diferente, às vezes, o nosso olhar para o olhar de Jesus. A igreja de Esmirna era uma igreja sem força. Jesus disse: mas você é forte. A igreja de Filadélfia, verso 8, vai dizer: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Às vezes o mundo vai enxergar a gente como um bando de crente que não tem nada. Mas não importa a visão que o mundo tem de nós. O que importa é a visão que Cristo tem das nossas vidas. Como é que Cristo tem olhado para essa igreja aqui? Como é que Cristo tem olhado para a primeira igreja batista de Jacobina? Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser o nosso anseio. Senhor, que eu não me ache ser uma coisa que o Senhor não me fez. Que eu não ache ser uma coisa que eu não sou. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E a palavra de Jesus é: você é muito infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Verso 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Há um ouro que é produto do fogo que vem do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer que as nossas obras, todas, elas podem ser ouro, prata ou pedras preciosas. Mas tem muitos que a obra deles é madeira, palha e feno. E a Bíblia diz que um dia o fogo vai testar a obra de cada um. Jesus está dizendo: olha, vocês estão muito parecidos com a cidade de vocês. A cidade de vocês se julga uma cidade rica, que tem tudo. A igreja absorveu essa ideia: eu sou rica, tenho ouro, tenho tudo, olha. E Jesus disse: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado, purificado pelo fogo. A nossa vida, irmãos, constantemente tem que passar pelo crivo do fogo do Espírito Santo, para que ele queime as impurezas do nosso coração e purifique aquilo que é dele em nós, até que, quando resplandecer algo na nossa vida, não seja nosso ouro que a ferrugem come, mas seja o ouro da glória de Deus na nossa vida. Essa igreja aqui precisava de um ouro celestial. E ele diz mais: aconselho também que você compre vestes brancas para se vestir. Lembra o que é que Laodiceia produzia? Uma lã chique, famosa, uma lã preta. Mas Jesus usa um contraste aqui. Eu aconselho que você compre vestes brancas para se vestir. Essas vestes brancas, o livro de Apocalipse lá na frente vai dizer que são vestes de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Essa igreja tinha a lã preta, chique, caríssima, que o mundo todo vinha comprar. Tinha ali. Mas ela não tinha o linho finíssimo. Ela não tinha o linho branco, que é fruto do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente. A gente, irmãos, não vai subir no céu vestido de lã chique preta. A gente vai subir no céu vestido de uma roupa de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. E ele diz mais: e essas vestes brancas, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Aquela igreja estava nua, e aí faz referência ao estado inicial do homem,
pecado, quando entrou no coração do homem, a primeira coisa que ele descobriu é que ele estava nu e se envergonhou. Aquela igreja estava desnuda diante de Jesus. Estava desnuda diante do Senhor. E isso produzia vergonha. Percebe, Daniel? Igual Adão. Estou nu, me escondi do Senhor. Por vergonha, por medo. Essa igreja, a sua nudez era vergonhosa diante do Senhor. E ele ainda diz mais, compre ouro, compre vestes brancas de mim e também colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Triste coisa é o crente cego. Quem lembra de Eli, o profeta? Lembra do profeta Eli? A Bíblia diz que o profeta Eli já havia muitos anos que a palavra de Deus não vinha mais sobre Israel. Eli era o profeta, sentado na cadeira, cego, não via. Seus 2 filhos profanavam o templo na frente de todo mundo e contavam para ele, e ele cego, não fazia nada. Terrível coisa é o crente cego. E as coisas estão acontecendo diante dele. Ele enxerga tudo que está no mundo, mas não enxerga a sua própria nudez, sua própria corrupção no coração. Jesus aqui, irmãos, não está escrevendo para o mundo. Jesus está escrevendo para a igreja. Não se esqueça disso. Jesus não está escrevendo para o povo do mundo, ele está escrevendo para a igreja. Que Deus nos livre disso. Aí ele diz assim: compre colírios para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Jesus mais uma vez diz: eu amo vocês. E é por isso que eu estou corrigindo vocês, disciplinando. Meu irmão, minha irmã, quando Deus nos disciplinar, mantenhamos firme a alegria no nosso coração, porque Deus disciplina aqueles que Ele ama, e Ele não disciplina para destruir junto com os ímpios, Ele disciplina para corrigir. Quantos de nós aqui não já fomos disciplinados pelo Senhor? Porque muitas vezes coração cego, obstinado, bota uma coisa na cabeça, eu quero porque quero, e Deus falando não, e a gente vai atrás, vai, e como diz o ditado, dá com os burros na água. E o Senhor diz: eu quero abrir os seus olhos, eu quero te dar da minha presença o ouro fino, puro, eu quero te dar vestes brancas, eu quero que meu espírito trabalhe na sua vida. Mas essa igreja parece o retrato de outra coisa, não de igreja. E ele diz mais assim, irmãos queridos: portanto, seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Verso 20, outra coisa estarrecedora: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus disse que vai fazer o quê, irmãos? Entrarei. Se ele está batendo na porta, querendo entrar, é porque ele está do lado de fora. Qual é a igreja que Jesus está do lado de fora? É aquela igreja que ele deixou de ser o centro, ele deixou de ser o alvo, ele deixou de ser a razão. Os nossos cultos não podem perder o foco. Nossas orações não podem ser como daquele fariseu. Lembra dele? Que subia e Jesus disse que orava de si para si mesmo. Não era para Jesus, não era para Deus. Nossa adoração não pode ter outro alvo a não ser o Senhor. Cantamos para o Senhor. As nossas músicas, o nosso louvor e tudo que a gente faz tem um alvo, é Jesus. Só que Jesus está do lado de fora batendo. Muitas vezes, irmãos, a gente usa esse versículo 20, Apocalipse 3:20, para pregar para o ímpio. Mas aqui Jesus está pregando para a igreja, não é para ímpio. Às vezes a gente fala assim: olha, Jesus quer entrar no seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Tudo bem, pode usar o texto, mas esse texto está falando para a igreja. Essa igreja, Jesus estava do lado de fora. Mais uma vez, o centro da pregação não era a Bíblia nessa igreja, era o homem, era uma pregação antropocêntrica, o homem era o centro, a psicologia era o centro, o ego era o centro, a riqueza, tudo era o centro, menos Jesus era o centro ali.
E ele diz: eu quero ceiar com você. Eu quero sentar com você e ceiar. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo sonde os nossos corações todo dia, para que nunca no centro do nosso coração tenha outro Deus. Só Jesus esteja no centro do nosso coração. Para que Jesus não esteja batendo na porta de fora para dentro, mas Ele esteja como o rio de vida fluindo de dentro para fora na nossa vida, e não de fora para dentro. Quem tem sido o alvo do nosso coração? Quem tem sido o centro? Quem é que está sentado no trono, reinando no nosso coração? E aí ele termina dizendo assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa ao vencedor que ele faz aqui no último versículo, mais uma vez fazendo referência ao seu reino, ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Um dia Cristo vai reinar sobre essa terra aqui durante 1000 anos. E sabe quem é que vai reinar junto com ele? Aqueles que venceram na igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo um tempo profético de Laodiceia. A igreja de Cristo sobre a terra está vivendo o tempo de Laodiceia. Os últimos dias dessa terra, o evangelho tem sido comercializado, a palavra de Deus tem sido colocada de lado, ou no máximo tem sido reinterpretada pelas teologias liberais, que dizem que aquilo que está na Bíblia não é bem assim, que dizem que a gente tem que ler a Bíblia, mas não pode interpretar como está aqui, a gente tem que interpretar de outra forma. Nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, que está muito preocupado com a performance e não com a essência. Está muito mais preocupada com o exterior e não com o interior, o que está no coração de Deus. Nós vivemos um tempo que a igreja de Laodiceia está reinando sobre a terra. Igrejas ricas, igrejas reconhecidamente reconhecidas no mundo, que o mundo tem se agradado, porque são igrejas que não se posicionam. Para toda resposta ela está em cima do muro. Hoje me mandaram um vídeo, agorinha, antes de eu vir para o culto. Pastor, veja isso. Os irmãos são uma bênção, manda aí. Eu fui ver. Em fevereiro agora, esse ano, antes da pandemia, teve o carnaval. A pandemia já estava por aqui, mas o carnaval estava rolando. Aí teve o carnaval. Quem lembra, não que você tenha assistido, mas você deve ter ouvido falar. Um pastor lá do Rio de Janeiro. Uma escola de samba do Rio. O tema foi Jesus, alguma coisa assim. E colocou lá Jesus desfilando e sambando no sambódromo do Rio de Janeiro. Seminu. E botou demônio, botou tudo. E um pastor batista, durma com barulho desse. Mas é Batista, o nome lá está Batista. Batista desfilou representando Jesus, não foi? E sabe o que era? Inclusão social, homossexualidade, tudo, para dizer que Jesus é tudo isso e mais um pouco. Aí me mandaram um vídeo dele hoje, desse pastor, hoje. Ele sentado com aquele ator de Salvador, Lázaro Ramos, que é ateu. Mas eu vi hoje. E Lázaro Ramos dizendo: o que é Deus? Ele falou assim: Deus é o amor encarnado. E essas palavrinhas véia bonita, tudo morna. Está por aí, na igreja de Laodiceia. Deus é a encarnação do amor. Aí o ateu falou assim: deixa de conversa, eu não acredito nisso. Aí ele começou a teologizar. Não, porque, veja, quando uma menina foi assassinada pelos policiais aqui no Rio e parará, aí começou a chorar. Aí o ateu começou a chorar e ficou aquela lambeção de ferida no vídeo. E depois o ateu estava achando o pastor
o máximo, porque as palavras dele eram muito bonitas. Mas Jesus não era o centro daquilo que eles estavam falando. Ele diz que Jesus é a parede, Jesus é a menina que morre, Jesus é a cesta básica que a gente dá, Jesus é um monte de coisa, menos o que a Bíblia diz que é. Pois é, tá bem. Muito querido. Como? O pastor. Pois é. Eu acho que Deus não está em religião nenhuma, né? É verdade. Então, irmãos, perceba como isso é triste. A igreja de Cristo é santa. Nós somos chamados para a santidade. A igreja de Laodiceia é fruto de uma igreja que quer servir a Deus, mas quer agradar o mundo. É fruto de uma igreja que se cercou de tantas coisas, mas não se encheu do Espírito. É uma igreja que via tudo, estava envolvida com tantas coisas, mas não enxergava a sua própria condição precária diante de Deus. Que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa vida. Que essa igreja sempre seja uma igreja santa. A nossa vida, e você sabe o que Jesus nos ensina nessas 7 igrejas aqui, é que Ele procura ver a essência e o coração de cada um. Não é a placa da igreja, não é a denominação, porque todas essas placas serão consumidas pelo fogo. Mas aqueles que são de Cristo, que são servos do Senhor, estarão com Ele naquele dia. Ao vencedor. Ao vencedor. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã, mas eu quero ser contado entre os vencedores. Você quer também? Você quer ser encontrado entre aqueles que são quentes na presença de Cristo, que não são mornos, entre aqueles que veem com os olhos de Cristo e não com os seus próprios olhos, com aqueles que estão vestidos de veste branca e não com a moda desse mundo, com aqueles que têm em si, pela misericórdia e pela graça, o ouro refinado, que é a glória de Deus sobre a sua vida, e não se considera coisa alguma, só porque o mundo tem se cercado de segurança, de riqueza. A igreja de Cristo tem que estar longe de tudo isso. Vamos orar nesse momento. Que não sejamos Laodiceia. Que não tenhamos o nosso coração corrompido pela riqueza. Não tenhamos o nosso coração corrompido pela cegueira. Mas que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Ô Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Não permita, Espírito Santo, que estejamos sem a revelação da Tua palavra. Não permita, Espírito Santo, que estejamos com o coração fechado para o Senhor. Não queremos jamais que o Senhor esteja fora, mas ao contrário, queremos que o Senhor reine dentro dos nossos corações, Espírito Santo. Reine nessa igreja todos os dias, reine em todos os momentos na nossa vida. Que não estejamos envolvidos, tomados pela cegueira desse mundo, que nosso desejo não seja agradar o mundo e desagradar o Senhor. Mas que em todos os momentos, Espírito Santo, possamos te agradar, Deus. Ô Senhor, abre os nossos olhos, coloca colírio espiritual nos nossos olhos,
nos dá vestes brancas, linho puro. Nos dá, Senhor, ouro refinado, purificado pelo fogo, para que sejamos contados entre os vencedores, Jesus. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver glorifique o teu santo nome, Pai. Que sejamos como a igreja de Filadélfia, que sejamos uma igreja, ó Deus, que agrade o Senhor todos os dias, que glorifique o teu santo nome todos os dias. Que sejamos Filadélfia em um tempo de Laodiceia, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, do nosso caminhar, e que estejamos como aquelas 5 virgens prudentes, ó Deus, aguardando a chegada do noivo, com óleo e com azeite sobrando na botija, atentos, com o espírito vivificado pelo Senhor, guardando firme a esperança do arrebatamento, daquele piscar de olhos, onde seremos tomados e nos encontraremos com o Senhor diante do trono de Deus. É a oração que nós fazemos, ó Deus, é a oração que nós fazemos, Jesus. E que nessa noite também te agradecemos pela oportunidade de ofertar ao Senhor, de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que tudo isso em nós seja fruto de um coração grato, de um coração feliz em poder servir ao Senhor com tudo que nós temos. Leva-nos para casa, guardados e protegidos, guiados pelo Senhor e acampados pelos teus anjos. E que durante toda essa semana ainda desfrutemos da tua graça, da tua bênção sobre as nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, Deus te abençoe. Antes de sair, se você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com alegria. Deus abençoe os irmãos e não esqueça, domingo nós teremos culto aqui. Coloque o seu nome, sexta-feira lá no grupo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.